Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Que bom estarmos aqui nessa noite, reunidos aqui como um corpo de Cristo, para participarmos desse momento, dessa reunião de oração. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar agora, nesse momento. Está uma bela noite lá fora, fazendo um pouquinho de calor, mas graças a Deus pela sua misericórdia, nós estamos aqui para juntos adorarmos a Ele, para juntos orarmos ao Senhor, entregar a Ele as nossas petições, na certeza que Ele é um Deus que nos ouve. Ele é um Deus que, com a sua soberania, transforma as nossas petições em realizações. Então, para começarmos essa reunião, eu convido os irmãos a abrirem as nossas Bíblias no livro de Salmos. Nós iremos ler o Salmo de número 1. Salmo 1, bem conhecido da igreja, bem conhecido dos irmãos. Mas eu peço ainda assim que, apesar de conhecidos, os irmãos se concentrem nessa leitura, que os irmãos façam de fato com racionalidade, entendam que realmente o Senhor tem falado conosco através da sua palavra, e Ele nos fala assim nesse momento, através do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós graças te damos, Jesus, pela essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos, ó Pai, como corpo, como sacerdócio santo, ó Pai, como nação eleita, Senhor, como povo escolhido do Senhor. Muitíssimo obrigado, ó Pai, porque outrora éramos inimigos, ó Pai, do Senhor, mas pela Tua misericórdia, ó Pai, pela Tua infinita graça, o Senhor nos resgatou, ó Pai. O Senhor nos amou e enviou o Teu Filho, ó Pai, para que cumprisse, ó Pai, naquela cruz maldita, Pai, pagasse o preço que era meu, ó Pai, aquele preço que eu não tenha como pagar, mas deveria ser nós, ó Pai, ali pregados naquela cruz. Ó Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Ó Pai, olha por nós, porque nós ainda nesse processo de santificação, que passamos aqui dia após dia, carecemos, ó Pai, do Teu Espírito Santo a nos sustentar e a nos guiar, ó Pai, nos Teus caminhos. Ó Pai, muito obrigado por esse momento, por cada irmão aqui presente, Senhor. Ouve, ó Pai, o clamor da Tua igreja, Senhor. Ouve, ó Pai, o clamor do Teu povo. É nesse momento, ó Pai, que nós nos reunimos como corpo, ó Pai, como aqueles que estão aqui presentes para orarmos pelos outros. Nós temos a oportunidade, ó Pai, de orarmos sozinhos durante toda a semana, orarmos com nossos familiares, ó Pai, com os nossos cônjuges, filhos, ó Pai, ao decorrer de toda a semana. Mas nesse momento, ó Pai, nós estamos aqui como congregação. Ó Pai, na certeza que o Senhor ouve as orações, na certeza que clamamos a um Deus que responde, ó Pai, ao clamor do Teu povo. Por isso, ó Pai, nós clamamos nesse momento, ó Pai, olha por nós, Senhor. Que a nossa adoração chegue a Ti, ó Pai, com uma mão suave. Que o Senhor receba o nosso louvor, o Senhor receba a nossa adoração, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus
glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém. Amém, irmãos. Bom, como os irmãos já sabem, né? Nas terças-feiras nós estamos estudando, estamos pregando sequencialmente no livro dos Reis. Hoje nós vamos finalizar o primeiro livro dos Reis. Na verdade, é um livro só, né? Os irmãos devem já ter ouvido sobre isso, mas que na nossa Bíblia está dividido em dois, mas é apenas um livro. Então, nós vamos encerrar o que para nós, na nossa Bíblia, é o livro de 1 Reis. Então, peço que os irmãos abram em 1 Reis, capítulo 22, a partir do verso 41 até o versículo 54. Diz assim a palavra do nosso Deus: Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba, e era filha de Sile. Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. Neles o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos demais atos de Josafá, ao poder que mostrou e como guerreou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos culturais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Nessa época não havia rei em Edom, porém somente um governador. Josafá fez grandes navios para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: deixe que os meus servos naveguem com os seus. Porém Josafá não quis. Josafá morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos da sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Ele serviu a Baal e o adorou, como seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor Deus de Israel a ira. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós clamamos por iluminação, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa abrir as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos compreender, para que nós sejamos capazes, ó Pai, de compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Ó Pai, que o Teu Espírito mesmo que inspirou, ó Pai, essa palavra que ela é inerrante, suficiente, ó Pai,
autoritativa sobre nossas vidas. Que esse mesmo Espírito ele possa, ó Pai, iluminar nossa mente e coração, para que nós possamos não só entender, mas possamos também viver a Tua palavra. Assim nós clamamos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então chegamos ao fim do livro, né, do fim do primeiro livro, né, por assim dizer. E como os irmãos perceberam, né, parece que não tem uma conclusão, né? Parece que não tem um final, porque a história simplesmente acaba aqui, né? Quando ele fala de Josafá, depois ele fala de Acasias e a história é quebrada, a história é interrompida, né? Parecem aqueles seriados que nós assistimos por algum tempo e aí a temporada seguinte não foi renovada e aí você diz sim, e como é que acabou, né? Você fica se perguntando, porque de fato, irmãos, aqui não é o fim do livro dos Reis, né? Como eu falei, ele é apenas um livro só, né? Primeiro e segundo Reis é apenas um livro na Bíblia hebraica. Então, a partir do segundo livro dos Reis, né, na nossa Bíblia, nós vamos continuar a estudar sobre os próximos reis que virão no Reino do Norte, sobre os próximos reis que virão no Reino do Sul, até chegar à queda desses reinos, até chegar lá no capítulo 25, por último, ao rei Joaquim. Então, nós temos muita história aí pela frente ainda no capítulo 25. Mas o que chama a atenção aqui, porque nós já estamos há algum tempo também sem ouvir sobre os reis do sul, os reis de Judá, né? Nós já estamos há alguns capítulos vendo o desenrolar ali de Acabe, né? E toda a maldade que ele praticou. Então aqui, para nós, né? Talvez seja um momento de refrigério. Enfim, ter de novo um rei que era temente ao Senhor. Enfim, ter novamente um rei que era fiel ao Senhor. Nós vimos que todos os reis do norte até agora, e já dando spoiler, todos os que virão no segundo reis, eles são maus. Nenhum deles, né, dobrava os seus joelhos perante o Senhor. Todos eles foram ruins. Nos reinos de Judá, nós vimos alguns reis bons. Assim, a exemplo do pai de Josafá, o rei Asa. E nós vamos ter outros reis também bons. Então, no reino de Judá, quando nós vemos alguém que, de fato, né, pratica a lei do Senhor, nós temos um refrigério. Nós, novamente, renovamos a nossa esperança, depois de termos visto, né, as atrocidades, né, que Acabe e Jezabel fizeram. Então, voltando um pouquinho, aqui no capítulo 22, no verso 17, quero traçar aqui um paralelo que seria um exemplo de um rei bom, né? No verso 17 desse mesmo capítulo diz assim: então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não tinham pastor. Então, nós percebemos que agora, né, o rei Josafá, que é um rei temente ao Senhor, que andou nos caminhos do seu pai Asa, que era descendente do rei Davi, ele era, como Davi, um rei pastor. O rei Josafá, ele era temente ao Senhor, e não só isso, ele implementou, né, muitas reformas, né, na sua época, né, sejam reformas religiosas, como nós vimos aqui, sejam reformas de justiça, né, no judiciário, que nós vemos no livro de Crônica, né, que são livros paralelos com o livro de Reis. Então, era um rei que realmente cuidava e se importava com o povo, né? O exemplo de um bom rei, o exemplo de um rei que seria bom, era aquele que se importava com o seu povo, era aquele que colocava o povo nos caminhos retos do Senhor. Então, aqui nós temos um rei pastor, a semelhança de Davi, ao modelo de Davi, né, que era pastor, né, quando jovem, né, os irmãos conhecem bem a história de Davi, e que foi ungido para ser rei de Israel. E os irmãos conhecem toda a história do rei Davi. Então, nós vemos aqui logo no início, né, do nosso texto, né, no verso 41, que Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado de rei Acabe, rei de Israel. Essas marcações de tempo, irmãos, acontecem porque naquela época não havia um calendário unificado, né? Então, a forma de marcar o tempo para que as coisas não acontecessem, né? A gente pensasse que as coisas aconteceram simplesmente num vácuo, né? Numa região que não houvesse tempo, é uma forma de marcar o tempo. Então, eles sempre marcavam o tempo de um rei para com o outro, né? Quando foi que começou o seu reinado em relação à duração de um outro rei. É uma forma de marcar esse tempo, né? No verso 42 diz que Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sile.
Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então Josafá, irmãos, ele era um rei diferente dos reis do norte, que nós já vimos que eram reis idólatras, que levantavam os altares de adoração a divindades pagãs, né? Diferente disso, Josafá era um rei reto. Então Josafá era um rei bom, mas ele tinha um problema. Os irmãos já conhecem Josafá de quando ele fez aquela aliança com Acabe, né? Aquela aliança mal feita que ele fez com Acabe, que Acabe ele tentou passar a perna, né? Disse: você vai de rei na guerra, né? Você vai com suas roupas, né? Sacerdotais, você vai com sua roupa de rei, né? Para que você seja identificado como rei. E Acabe foi com uma roupinha de soldado raso, né? Para que não acontecesse com ele o mal. E os irmãos viram isso aqui nas semanas passadas. Mas esse problema, irmão, a Bíblia não passa pano, apesar da fidelidade de Josafá, apesar das suas reformas religiosas, apesar das suas reformas na área da justiça, a Bíblia não passa pano para os seus problemas. A Bíblia mostra para a gente justamente os problemas que Josafá tinha, para que a gente pudesse, né, corrigi-los e não cometê-los da mesma forma. Isso, né, eu aprendi na escola, que era um dos motivos que se estudava na história, né? Aprender com os erros do passado, né? Para que nós fizéssemos, de fato, escolhas melhores no futuro. Então, os irmãos sabem, né, que a Bíblia ela não esconde os erros de homens como os irmãos sabem, né? Abraão, né, o pai da fé. Nós estudamos recentemente, né, uma série em Gênesis lá na Betesda, então talvez o pessoal de lá esteja mais familiarizado com os erros que Abraão cometeu. Os irmãos sabem, né, que Abraão, apesar de pai da fé, por algumas vezes ele não confiou e mentiu. Ele falou que a sua esposa não era a sua esposa. Então os irmãos conhecem esses erros, né? Jacó, o que falar de Jacó, né? Quantos erros Jacó não cometeu? E para chegar mais perto de nós, né, aqui talvez no livro de Reis mesmo, que começa justamente com a morte do rei Davi e ali o reinado do rei Salomão, mas os irmãos sabem que Davi, apesar de ser um rei pastor, cuidou do seu povo, conquistou muitas guerras, ele cometeu vários erros. E a Bíblia não ocultou isso de nós, né? A Bíblia ela revelou os erros que o rei Davi cometeu. Então aqui para a gente também fica claro que Josafá, ele teve uma boa atuação, mas ele também teve os seus problemas. E eu queria que os irmãos começassem comigo, então, a partir do que Josafá fez de bom. Nós não temos toda a história aqui de Josafá nesse trecho, nós temos que recorrer ao livro de Crônicas para entender algumas coisas. Então, peço que os irmãos fiquem aí com os dedos entre Reis e Crônicas, nós vamos estar pulando de um texto para o outro. Mas é interessante ver que das suas reformas religiosas, né, no verso 47, aqui do capítulo 22, diz o seguinte, que ele também exterminou da terra os restantes dos prostitutos culturais que ficavam nos dias de Asa, o seu pai. Só que no verso 44, irmãos, voltando um pouquinho, diz que todavia os altos não tiravam. Os altos não se tiravam, neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Então, apesar da reforma religiosa que Josafá faria, seguindo ali os passos do seu pai, alguns altares, né, ainda ficavam. Os altares, os irmãos devem se lembrar, que eram parecidos com isso aqui, talvez, né, de pedras, né, uma parte um pouco mais elevada, onde o povo pagão que habitava aquele lugar, né, antes do povo chegar do deserto, né, antes do Egito, que ali eles faziam, né, sacrifício aos falsos deuses, né? Então aqueles altares eles ficavam ali, alguns foram destruídos, mas o povo de Israel deveria ter destruído todos, mas o povinho teimoso, e alguns altares restavam. E aqueles altares, alguns foram talvez ali ungidos, e alguém disse: olha, agora pode fazer sacrifício aqui a Deus, né, porque agora nós ungimos. Mas não era bem assim, né? O Senhor Deus ele tinha dado suas leis, e nós sabemos que o local da adoração do Senhor Deus era no templo. Nessa época já existia o templo. Nós vimos a construção do templo aqui durante o início do livro dos Reis. Mas o povo era teimoso, irmãos. O povo, todavia, queria adorar o Senhor Deus onde bem achasse, né, que poderia ser. Isso acontecia, por exemplo, nos altos, né, esses altares de deuses pagãos, né? Se os irmãos puderem, então, agora, abrir o livro de 2 Crônicas,
o verso 20 e 33. Capítulo 20, verso 33. Segunda Crônicas 20, 33 diz assim: contudo, os altos não se tiravam, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus de seus pais. Esse trecho aqui, irmãos, é ainda na história dentro de Josafá. Eu não estou lendo todo a perícope, mas se os irmãos voltarem um pouquinho, os irmãos vão ver que está se referindo ao reinado de Josafá. Então, nós estamos falando da mesma época, né? Então, para passar aqui, a Bíblia não passa pano para Josafá, mas eu vou passar aqui talvez um pouco de pano para ele. Veja que um dos motivos de todos os altares talvez não terem sido retirados, ou se ainda assim Josafá retirou todos os altares, mas o povo, pela idolatria no seu coração, pela teimosia, construiu novos, né? Era o motivo desses altares ainda existirem, era porque o coração do povo ainda era disposto a manter aquele local errado para a adoração. Então, Josafá, ele era o rei, ele tinha ali ensinado o seu povo, mas o coração do povo era teimoso. E eu queria fazer um parêntese, talvez, aqui, para que nós olhássemos, de fato, o comportamento, né, desse povo, para que nós pudéssemos aprender com eles uma lição muito interessante. Porque é muito difícil, irmãos, até hoje, nós tirarmos das pessoas algumas práticas, né, litúrgicas, inclusive, né, que as pessoas simplesmente dizem que aprenderam dessa forma. Que desde quando criança, né, aprenderam com os seus pais, aqueles que nasceram numa família cristã, ou já estão, ou outros vão dizer, estou na terceira ou quarta geração de presbiterianos e por toda a vida era um costume lá em casa que nós fizéssemos dessa maneira. E são por muitas vezes, irmãos, práticas erradas, que foram adquiridas, que nem sabem dizer porquê, mas que não estão na palavra do Senhor, não são mandamentos do Senhor. E tem pessoas que teimam dessa maneira. Não é difícil nós, até hoje, confrontarmos pessoas à luz da palavra de Deus, pessoas que dizem ser a sua única regra de fé e prática, a palavra de Deus, mas que fazem coisas porque simplesmente aprenderam a fazer daquela forma. E não tem quem arrede, né? Não tem quem tire, não tem quem arranque aquilo do coração dessa pessoa, só com muita oração, só o Senhor Jesus Cristo mesmo para mudar. Você mostra àquela pessoa que aquele comportamento é errado, você mostra para aquela pessoa que aquilo é inadequado, mas a pessoa lê o texto e parece que não enxerga, parece que os seus olhos estão tampados pela tradição, né? É aquele crente que sempre diz, eu cresci assim, né? Eu aprendi assim com a minha mãe, eu aprendi assim com o meu pai, então não está errado não, né? Só falta dizer que quem está errado é a Bíblia. Eu já vi pessoas chegarem quase aí, né? Mas aí perceberam talvez a heresia que iam cometer. Então, irmãos, na mente de certas pessoas, de muitas, né, que já têm certas tradições, né, incrustadas dentro do seu coração, é muito difícil arrancar. Só realmente com o ensino da palavra, só realmente com a oração, só realmente com o poder do Espírito Santo atuando naquelas vidas, né? Então, o povo naquela época não é diferente do de hoje. É um povo teimoso. Os irmãos sabem como a nação de Israel é uma nação teimosa, né? Se eles passavam dificuldades, se eles foram levados cativos, e por algumas vezes eles caíram, foi porque eram teimosos. E o Senhor, por amor e por misericórdia, sempre os resgatou. Então, o que foi que Asa fez, né? Asa não, desculpa. O que foi que Josafá fez, né, para tentar, né, cortar de vez esses maus costumes, né? Parecia ali uma erva daninha, né? Que quando você não arranca ela, aquele mal pela raiz, você só corta, né? Que é mais fácil do que você estar puxando, né? Então você não arranca ali aquela raiz, ela volta a crescer, né? É impressionante como isso acontece, né? Por muitas vezes nós impomos certas coisas, né? Nós impomos aos nossos filhos, por exemplo, né? Nossos não, mas quem tem filhos, né? Impõe, ou quando meus pais faziam, né, comigo, né? E ali na frente, né, e ali às vezes por temor, né, e ali com certo receio, a gente dizia que ia fazer daquela maneira, mas logo que os pais davam as costas, logo que alguém não estava mais olhando, né, nós fazíamos daquela maneira diferente, né, aquela que nós achávamos ser o certo. Porque parece que, irmãos, nosso coração ele é obstinado a fazer aquilo que não pode. Parece que
o que nós precisamos fazer, aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer, e nós conhecemos, nós estamos aqui semanalmente, nas terças-feiras, no domingo pela manhã, no domingo pela noite, em casa, fazendo leitura devocional, e nós enxergamos ali os mandamentos do Senhor e a sua lei, aquilo que nós devemos fazer, mas por muitas vezes nós não fazemos. Nosso coração parece teimoso, nós temos esse ímpeto, né, de tentar fazer diferente, de tentar fazer melhor. E eu quero dizer para os irmãos que você não tem como fazer melhor do que aquilo que o Senhor Jesus, aquilo que Deus já revelou na sua palavra. Tudo o que você achar que pode fazer melhor que a Bíblia, repense, você está fazendo pior. Então, não teme em relação àquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Se nós confessamos que essa é a palavra de Deus, se nós confessamos que ela é inerrante, se nós confessamos que ela é suficiente, não tem por que fazermos diferente do que aprendemos. Asa, então, para tentar incultar, né, esses ensinos naquele povo, né, ele faz uma reforma ali religiosa através do ensino. Se os irmãos voltarem agora para a 2 Crônicas ainda, no capítulo 17... Segunda Crônicas 17, de 7 a 9. Mais uma vez, a perícope aqui é sobre o reinado de Josafá. Eu só dei um recorte aqui para a gente já ir exatamente na parte que eu queria citar com os irmãos, que diz assim, a partir do verso 7, 2 Crônicas 17. No terceiro ano do seu reinado, né, no caso aqui no reinado de Josafá, enviou ele os seus príncipes, né, Ben-Raí, Abadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. Com ele os levitas Semaías, Netanias, Ebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com esses levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinavam em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Então veja que Asa, ele cuidava inclusive da educação do seu povo. Ensinava ao povo, né, a lei do Senhor. Certamente eles ensinavam naquela época, né, o Pentateuco ao povo, a lei mosaica. Então, Asa, ele investiu em ensinar os caminhos do Senhor ao seu povo, né? Talvez na esperança de que o povo, de fato, agora abandonasse a idolatria, né? Porque, irmãos, sabemos que a falta de conhecimento de Deus leva justamente à idolatria. Se nós não conhecemos o Senhor, se nós não temos conhecimento da Tua vontade, se nós não temos conhecimento da Tua revelação, nós somos levados simplesmente à imoralidade, ao paganismo, porque nós não sabemos o que é o certo. E nós não temos como saber se nós não investimos, como Josafá investiu, em educação, em ensinar a lei do Senhor. Então, nós não vamos conhecer a vontade do Senhor se nós não investirmos o nosso tempo em aprendê-la. Primeiro, nós precisamos aprendê-la, para depois ensiná-la. Ensinar, irmãos, a lei do Senhor deveria ser, assim, a prioridade de toda a família. Não deveria ser a prioridade das nossas vidas aprendermos, sermos bons profissionais e cursarmos as melhores faculdades ou passarmos os melhores concursos públicos. Essas coisas são secundárias, irmãos. O Senhor mesmo irá nos adicionar essas coisas. A nossa prioridade de vida deveria ser aprender a lei do Senhor. Para que nós não pudéssemos ser, talvez, enganados por qualquer evento de doutrina. Para que quando alguém, de fato, confrontar a nossa fé, nós estejamos ali de prontidão para defender aquele que nos salvou. Por muitas vezes, eu já passei por tempos assim, outrora, quando alguém falava alguma coisa sobre a Bíblia e eu cresci num lar cristão, deveria já ter aprendido muita coisa, e eu ficava gago, né? Porque assim, você não conhecia a palavra, o que você ia fazer. Então, aquilo que a pessoa falava, você ficava sem voz. Você, portador da verdade, você que conhece a verdade, ela é o Senhor Jesus, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós, portadores dessa verdade, através do Espírito Santo que há em nós, deveríamos rebater toda aquela doutrina, aquela falsa doutrina. E por muitas vezes nós não conseguimos fazê-lo porque nós não conhecemos a palavra do Senhor. Veja que o ensino da palavra, né, ele é importante desde o Antigo Testamento.
Os irmãos lembram, né, em Deuteronômio 6, quando fala que nós devemos ensinar as crianças quando estivermos jantamos, né, juntos à mesa, no caminho. O livro de Provérbios vai falar muito sobre sabedoria. Nós vimos que o Senhor Jesus, Ele manda que nós fôssemos, né, a grande comissão é que a gente deve ir e pregar toda e qualquer criatura, mas não é só isso, né? A gente deve fazer discípulos. E como é que nós vamos fazer discípulos se nós não temos o que ensinar? Se nós não conhecemos a lei do Senhor, se nós não conhecemos a palavra do Senhor, o que é que nós vamos ensinar? Como é que nós vamos fazer discípulos? Eu não sei se os irmãos já perceberam, nós precisamos fazer discípulos. Essa foi a vontade do Senhor para a sua igreja, que ela fosse, né, por todo o mundo pregar o seu evangelho. E para isso, irmãos, nós devemos conhecer a lei do Senhor. E nós temos, de fato, muitas vezes negligenciado, porque temos priorizado todas as outras coisas. Nós temos gastado o nosso tempo, e aí sim não é investimento nenhum, é gasto mesmo. Você tem gasto o seu tempo, seja com leituras, né, que não vão te trazer uma sabedoria do alto, você tem gasto o seu tempo assistindo séries, você tem gasto o seu tempo fazendo tudo e qualquer coisa. Você gasta seu tempo e você sempre tem tempo para fazer aquilo que lhe agrada. Mas você nunca tem tempo para investir em oração, você nunca tem tempo, né, para investir em leitura da palavra de Deus. Então, Josafá, nos seus atos, né, de um rei pastor, de cuidado com o povo, ele pensou isso, né, ele tentou ali, né, acabar com todos os altares, ele acabou com os prostitutos, isso, obrigado, e ensinou a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ao seu povo, né? Então, nós temos, irmãos, que refletir sobre isso, né? O quão importante em nossas vidas é a lei do Senhor, aprendermos a palavra do Senhor. Isso não deve ser apenas aquele nosso tempinho à noite, antes de cairmos do sono, que você bota a Bíblia na frente e cochila, né? Deve ser a nossa prioridade, deve ser a nossa melhor obra do dia, estudarmos a palavra do Senhor. Lembrem do texto de Oséias, né, 4, 6, né, que diz que o povo padeceu por falta de conhecimento. Em Atos, irmão, nós vemos também que a igreja do Senhor, ela cresce quando a palavra do Senhor ela é pregada, quando a palavra do Senhor ela é ensinada. Quando nós vamos estudar o livro de Atos, né, nós logo percebemos que ensinamento, né, da palavra do Senhor, a pregação genuína no Evangelho e oração são os motivos do crescimento da sua igreja. Então, nós precisamos ser, na verdade, né, priorizarmos isso. Isso não pode ser de forma alguma, né, o ensino da palavra de Deus, ela não pode, de forma alguma, estar em segundo plano. Então, irmãos, partindo aqui agora para uma segunda parte, onde nós vamos ver os problemas que teve o reinado de Josafá. Se ele foi um rei bom, ele foi um rei pastor, ele cuidou do povo, ele ensinou a palavra, ele fez reformas, ele foi reto, né? Ele andou nos caminhos do seu pai Asa, ele andou nos caminhos do rei Davi. Então, nós sabemos que ele foi lembrado por sua fidelidade, está aqui registrado na palavra do Senhor, isso não há o que discutir, mas ele teve alguns problemas. E esses problemas, irmãos, estão justamente nas suas alianças, porque não eram simples alianças, né? Porque ele fez ali ele teve ali comunhão com os reis de Israel. A palavra do Senhor, aqui no verso 45, ela é bem clara. Ela diz assim: Josafá viveu em paz com o rei de Israel. No verso 48, diz assim, a partir do 48 até o 50, já vou ler para a gente adiantar, diz que então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Então parece que aqui no finalzinho, né, Josafá finalmente aprendeu a sua lição, né? Ele já tinha feito uma aliança com o rei Acabe, que é um rei do norte, um rei mau, os irmãos viram, né? Viram que Acabe tentou lhe passar a perna ali quando ele era o único em batalha vestido, né, como rei. Mas aqui, novamente, parece que ele não aprendeu, né? Mais uma vez ele faz, né, uma aliança com o filho de Acabe, com Acasias, né, quanto
a exploração, né? Talvez ele almejava ali ter um reino mais próspero, né? Um reino mais rico. Talvez ele almejava ali ser tão rico como Salomão, e nessas suas alianças, né? Nessa sua comunhão com o reino do norte, ele tem ali a sua vontade frustrada, né? Os irmãos veem que os navios simplesmente se quebravam, né? Os navios se quebravam, né? Não sei se os irmãos perceberam. O texto aqui diz que os navios se quebravam. Os irmãos perguntam, como assim, né? Como assim que os navios se quebravam? Se quebravam sozinhos, né? Ou, sei lá, foi um vento, né? Uma grande onda, né? Uma tempestade. E nós vamos ver que, na verdade, né, o Senhor ele condenou essas alianças, né, do rei Josafá com os reis do norte, e por conta disso o Senhor frustrou a sua exploração ali, a sua expedição naval ali em busca de ouro, né? Então, finalmente, parece que Josafá aprende uma lição, né? Mas, irmãos, uma coisa que eu queria trazer para a reflexão nossa, a partir dessa aliança que ele faz, os irmãos percebam que, apesar da sua fidelidade ao Senhor, as coisas pareciam que iam bem no seu reinado, né? O reino de Judá estava ali, né, fortalecido, os seus exércitos estavam acampados nas suas cidades fortificadas. Ele tinha uma paz, né, com o reino do norte, então ele não precisava se preocupar com aquele povo de cima, né, seu reino irmão gêmeo, né? Ele só precisava se preocupar mais ao sul. E as coisas pareciam ir bem, né? Só que parece que Josafá não confiava completamente no Senhor, né? Isso eu estou dizendo apenas como uma interpretação pessoal minha, né? Isso aqui não está na Bíblia, né? Apenas pode ser até uma inferência. Mas parece que ele queria ter ali um plano B, né? Parece que ele entendia que as coisas estavam bem, parece que ele realmente confiava no Senhor, e o Senhor o fazia próximo, o seu reino estava seguro, tinha paz, mas parece que ele queria manter essa paz, de certa forma, como um plano B. E por isso ele se aliou, por isso ele fez alianças, e não foram simples alianças, irmãos, assim, diplomáticas, né? O problema não é que fosse assim um acordo de paz apenas diplomático, ele realmente teve comunhão com aquele povo, a ponto de dar o seu filho em casamento com a filha de Acabe. E o seu filho que casou-se com a filha de Acabe, nós vamos ver mais para frente, que ele seguiu quem? Os passos do rei Josafá. O filho de Acabe, o filho do rei Josafá seguiu os passos justamente do seu sogro. Então nós vemos que essa aliança, né, era condenada aos olhos do Senhor, né? E é sobre essas alianças que nós temos hoje, né, nesse mundo, que eu queria refletir com os irmãos. Se nós não temos, muitas vezes, negligenciado, né, nas nossas amizades, princípios, né, conceitos, aqueles que nós aprendemos. Porque eu não sei se os irmãos já repararam, sempre numa relação de amizade entre um cristão e um incrédulo, sempre quem vai acabar cedendo, e eu digo sempre, irmãos, aqui como a regra, né, vão ter exceções que, por misericórdia do Senhor, aquela relação vai ser desfeita, mas sempre quem tem que descer ao nível do incrédulo é o cristão. Nunca um incrédulo sobe ao nível do cristão. Somos nós, né, cristãos, que sempre descemos ao nível dos incrédulos. Porque é impossível é impossível exigir de alguém que não tem Cristo no seu coração, é impossível exigir daquele que não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, é impossível exigir dessa pessoa que ele tenha uma ética cristã. Como é que nós vamos exigir de alguém que não conhece a Cristo, como alguém que não teve a sua vida transformada, que ele siga uma ética cristã? Não vai seguir, irmãos. Não tem como. Por isso que, na grande maioria das vezes, o cristão é que tem que descer ao nível do incrédulo, né? Porque o incrédulo vai logo dizer, olha, meus termos são esses. Eu só posso fazer assim, porque se eu fizer dessa maneira que você está dizendo aí, eu vou ter prejuízo. Então, não é o meu interesse. Eu quero ganhar dinheiro. Então, se eu sonegar aqui metade dos equipamentos que eu vendo, eu vou ganhar e vou ter lucro. Se eu declarar todo as minhas vendas, né, a receita vai levar todo o meu lucro e eu vou estar pagando para trabalhar. O incrédulo, ele pensa assim. Então, muitas vezes, se nós descemos a esse nível, o que nós estamos fazendo, irmão? Nós estamos justamente negociando os nossos princípios. Nós estamos negociando o que Cristo fez por nós. E isso não pode, irmão, ser feito. E foi isso justamente que Josafá fez.
Vejam comigo no finalzinho aqui do nosso trecho, aqui no verso 54, e diz assim, ele serviu a Baal, ele quem? Acasias, né? E o adorou como seu pai havia feito antes dele. Quem? Acabe, né? Com quem também Josafá tinha uma aliança, provocando o Senhor, Deus de Israel, a ira. Então veja que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele não aprovava aquela aliança de Josafá, né? E assim como nós, nos dias de hoje, o Senhor, ele não aprova nossas alianças pecaminosas com pessoas que não têm os mesmos princípios, né? A mesma ética cristã que nós. Como eu falei, é muito difícil, né, ou praticamente impossível que alguém que não tem Jesus no seu coração vá fazer as coisas como deveria ser feita. Porque ele não confia na providência do Senhor, ele não confia que Deus é o provedor, então ele vai tentar resolver com as forças do seu próprio braço. Ele vai tentar resolver na cabeça dele com o seu jeitinho. Ele vai tentar resolver com a sua, na cabeça dele, sabedoria. E de sabedoria não tem coisa alguma. Então, nós temos que ponderarmos, né, essas nossas relações. E eu não estou dizendo aos irmãos que nós devemos ter inimizade com as pessoas do mundo. Porque, como eu disse, nós somos aqueles que vamos levar o Evangelho até ele. A igreja precisa ter oportunidade de pregar a palavra de Deus. Então, como Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, se não me engano, no verso 8, diz que no que depender de nós, que nós tenhamos paz com todos. Então, no que depender do nosso lado, nós precisamos ter paz. Agora, uma coisa é termos paz, outra coisa é termos alianças, outra coisa é termos casamentos, outra coisa é nós termos comunhão com pessoas que não confessam a nossa fé. Então, nós precisamos, irmãos, ponderar as nossas amizades. Nós precisamos, de fato, ponderar as nossas relações comerciais. Nós precisamos, né, ponderar as nossas relações no emprego. Quando o chefe nosso vem e nos manda fazer aquilo que nós sabemos que não devemos fazer. Quando ele diz, olha, você vendeu hoje aí 10 cadernos, né? Mas só resiste 8. A gente vai dividir, um é meu, o outro é seu. Eu não sei quantos já passaram por isso, mas é tão comum. E quando nós entendemos que nós só temos um plano, quando nós entendemos que o nosso único plano é o Senhor Jesus, quando nós entendemos que apenas o Senhor Deus é aquele quem vai prover todas as coisas que nós precisamos, fica muito fácil não participarmos disso. Mas enquanto nós não entendermos isso, quando talvez nós pensarmos que não, de fato, esse caderno que eu vendi, se entrar diretamente essa verba nas minhas economias, vai me ajudar. Se nós pensarmos dessa forma, né, se nós pensarmos que precisamos de um plano B, nós iremos acabar caindo em ciladas, como Josafá caiu. Então, irmãos, nós precisamos ponderar essas coisas, porque apesar de sermos todos criaturas, né, de Deus, Deus criou todos nós, a alguns apenas foi dada a autoridade de ser reconhecidos como filhos de Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso, né? Quando nós chamamos todos de irmãos, né? Nós caímos talvez naquela doutrina do universalismo cristão, né? Onde que prega uma doutrina antibíblica, que prega que no final das contas, por misericórdia do Senhor, Ele irá salvar a todos. Isso é uma doutrina antibíblica, irmãos. Não é assim que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos ensina que aqueles que serão salvos são aqueles que confessarem Cristo como Salvador. Aqueles que entrarão no reino do céu é o único que confiarem ao Senhor Jesus as suas vidas. Aqueles que viverem como o Senhor Jesus nos propõe a fazer. Aqueles que carregarem a sua cruz. Então, não fique achando que no final todos nós somos irmãos. Alguns aí, né, eu tenho bastante dificuldade de chamar algumas, não vou citar aqui denominações, mas algumas seitas, né, de irmãos. Eu não os considero irmãos, porque eles não confessam aquilo que a Bíblia ensina. Né? Alguns vão dizer que, inclusive, algumas dessas seitas vão dizer que, inclusive, o Senhor Jesus não é Deus. Eles não creem na divindade do Senhor Jesus. Né? Outros vão achar que a salvação é por obras. Outros vão achar que a Bíblia não é suficiente. E por muitas vezes nós chamamos essas pessoas de irmãos e nós talvez estejamos concordando com aquilo que elas fazem. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Nós precisamos ponderar as nossas escolhas de amizade e a forma como cumprimentamos as pessoas.
Mas, mais uma vez, nós só podemos saber dessas coisas quando nós investimos tempo em conhecer a palavra do Senhor. Então, irmão, já seguindo aqui para o final, para que os irmãos reflitam comigo acerca dos acontecimentos no reinado de Josafá e do reinado de Acasias, né? Um rei, ele foi lembrado pela sua fidelidade. O Josafá, ele foi lembrado porque andou nos caminhos do Senhor. Josafá, ele foi lembrado porque ele ensinou o povo a lei. Aqui nos registros sobre Acasias, nós vimos que ele era um adorador de Baal. E nós, como lemos, né, na introdução, como nós lemos no início, né, o Salmo 1 foi muito bem escolhido pelo pastor Danilo, não foi acaso, né, foi justamente para falar, né, para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, para que nós pensássemos, né, nisso, né, porque por muitas vezes nós negligenciamos as nossas amizades, muitas vezes nós não olhamos assim de perto e não analisamos que nós estamos seguindo para o caminho errado. Esse final de semana, justamente refletindo sobre as nossas adolescências, né? E como é comum adolescentes citarem que por justamente más amizades, né? Justamente por uma influência de amizades não cristãs, né? Fizeram aquilo que não era agradável ao Senhor Jesus. Por muitas vezes, né, nós naquele tempo, porque eu andava com fulano, eu estava desviado. E, como eu falei, né, não tem como. Você anda com alguém que não serve a Deus, você anda com alguém que é incrédulo, essa pessoa ela não vem para a igreja com você. Você, por muitas vezes, deixa de vir à igreja para acompanhar ele nessas atividades no mundo. Então, eu não estou dizendo para que nós, mais uma vez, sejamos inimigos, porque nós precisamos ter paz com o mundo, para que assim nós tenhamos a oportunidade de pregar o evangelho a elas. Mas que a gente tenha essa sabedoria, esse discernimento de ponderar as nossas alianças no mundo. Irmãos, por muitas vezes, né, eu olhei para pessoas da minha família paterna, de onde não são cristãs, né, e eu olhava para minha avó, né, e via aquela senhorinha e dizia, meu Deus do céu, nunca fez mal a ninguém. Uma mosca eu acho que ela nunca matou, uma formiga eu acho que ela nunca pisou, né, e minha avó, ela nos seus 94 anos, e eu olhava assim e dizia, meu Deus, como minha avó é tão boa. Né, como minha avó, ela é um exemplo de pessoa, né? E tive por muitas vezes, talvez, a oportunidade de falar do amor de Cristo a ela, e assim não fiz. Para mim, e espero para os irmãos, não seja diferente, para mim é um grande pesar, de lembrar que a minha avó, talvez ela não tenha escutado do amor de Deus, porque eu não tinha ali, talvez, coragem de falar a ela, de olhar para ela, né, com aquela no seu alto dos seus 94 anos e achar que ela é uma pessoa tão boa. Então eu faço esse pedido aos irmãos, né, que ao olharem, né, para as pessoas que vocês amam, e ao olharem para as amizades que vocês têm, vocês falem do amor de Cristo. Vocês falem que o único caminho de se chegar aos céus é através do Senhor Jesus. Não deixem, irmão, de pregar o Evangelho onde quer que estejamos. E nós não pregamos isso com imposição. Nós sabemos que o único que faz a transformação dos corações é o Espírito Santo. Mas nós precisamos falar sobre a palavra do Senhor. E por muitas vezes nós não falamos, porque nós não conhecemos. Então, esse é o meu pedido aos irmãos, que seja oportuno, ou fora no tempo, ou fora do tempo, seja onde quer que vocês estejam, irmãos, falem do Senhor Jesus. Não fiquem constrangidos de falar daquele amor que te resgatou, quando você ainda era inimigo dele. Então, irmãos, não percam a oportunidade, porque elas podem ser a última, nós nunca sabemos. E eu não estou negando aqui a soberania de Deus, eu não estou negando aqui a eleição, mas façam isso para que vocês tenham paz, para que vocês, ao verem pessoas sedentas, né, como ovelhas que não têm pastor, assim como o Senhor Jesus, quando desceu do monte, ele olhou para aquela multidão e ela viu que eles eram como ovelhas que não tinham pastor e se compadeceu delas.
e o Senhor Jesus as ensinou. O Senhor Jesus pregou para elas, o Senhor Jesus ensinou aquele povo. E por muitas vezes essas pessoas passam por nós diariamente, pessoas que carecem de ouvir a mensagem da salvação, pessoas que estão por muitas vezes clamando por ouvir essa mensagem. E como hoje está tão difícil, irmãos, nós falarmos de Cristo, né? Como hoje está tão difícil nós abrirmos nossa boca para falar desse amor. Eu não falo difícil porque nós somos discriminados, não falo difícil porque nós estamos sendo perseguidos, mas eu falo difícil porque parece que nós temos vergonha. Então eu peço que os irmãos reflitam sobre isso. Não percam a oportunidade de falar àqueles que vocês amam do amor de Cristo. Não concordem com eles, apesar de parecerem ser a melhor pessoa do mundo, porque isso não salva ninguém. O único que salva é Jesus. Então não deixem de pregar em suas casas, não deixem de pregar àqueles quem você ama, não deixem de ser, de fato, um servo do Senhor nessa seara, né? O campo é o mundo é o campo de nossa missão. Nós temos que pregar. E justamente como eu disse, né, a gente vê as pessoas padecendo, irmãos, padecendo, e a igreja do Senhor muitas vezes calada, como nós vimos a igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna, porque não fazia a diferença onde estava. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós sejamos ousados ao pregar a Tua palavra. Vamos orar.